Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Democracia, o espaço onde refletimos sobre democracia, sobre tecnologia, sobre direitos fundamentais e os demais desafios que moldam a vida pública contemporânea. Eu sou Alessandro Braga e hoje eu quero conversar com você sobre um tema que, mesmo sendo invisível no nosso dia a dia, influencia profundamente a forma como pensamos a política: o papel dos algoritmos na democracia. Vivemos em um mundo em que as plataformas digitais deixaram de ser apenas ferramentas de interação e se tornaram mediadoras do debate público, da informação e até mesmo das nossas escolhas políticas. E a pergunta central deste episódio é simples e profundamente inquietante. Estamos escolhendo o que vemos ou estamos vendo o que os algoritmos escolhem por nós? Bom, quando falamos em era algorítmica, estamos nos referindo à realidade de que grande parte do nosso contato com o mundo, notícias, debates, vídeos, comentários, opiniões, chega até nós filtrada por sistemas automatizados. Plataformas como o Instagram, como o TikTok, como o YouTube, como o X, não organizam os seus conteúdos de uma forma neutra. Elas selecionam, priorizam e impulsionam aquilo que, segundo seus cálculos, vai nos prender por mais tempo. Esses cálculos são os algoritmos de recomendação. Antes das plataformas digitais, havia uma esfera pública relativamente compartilhada, formada por jornais, pela TV, por rádios, por debates públicos. Hoje, nesse mundo de plataformas digitais, cada pessoa recebe uma versão personalizada de mundo, construída sobre seu comportamento digital. Nós não vivemos mais um espaço comum. Vivemos em experiências paralelas de realidade. Imagine que você pega seu celular e abre uma rede social. Antes mesmo de tocar na tela, o algoritmo já decidiu qual vídeo você verá primeiro, qual notícia será exibida, qual debate político vai aparecer e mesmo quais temas serão invisíveis para você. Os algoritmos, eles tentam entender o que é relevante. Mas relevância, nesse caso, para eles, significa engajamento, não qualidade da informação. Logo, eles tendem a estimular conteúdos que geram choque, que despertam indignação, que acionam emoções fortes, que incentivam conflito. Esses conteúdos tendem a ser promovidos. Hoje, políticos, grupos de interesses, influenciadores moldam os seus discursos para performar bem nos sistemas de recomendação. Ou seja, a plataforma, ela não apenas distribui a política, ela está transformando a forma que a política é feita, adaptando os produtores de conteúdo referente às políticas a essa realidade. Um dos efeitos mais estudados desse processo é o surgimento das chamadas câmaras de eco. Quando você reage positivamente a um tipo de conteúdo, seja ele político, moral ou social, o algoritmo interpreta essa manifestação como: entendi, você gosta disso, vou te mostrar mais. Com o tempo, o usuário passa a conviver somente com conteúdos que confirmam suas crenças, reforçando suas identidades e alimentando esses vieses. Não porque ele tenha escolhido isso, mas porque a máquina, os algoritmos, aprenderam que essa é a melhor forma de mantê-lo na plataforma. E aí o problema democrático é evidente. Se cada pessoa vive sua própria bolha informacional, como construir diálogo? Como estabelecer um debate? Como se chegar a consensos? A democracia, ela exige o dissenso, ela exige a discordância, mas também demanda um mínimo de realidade compartilhada para que se alcancem os consensos. As plataformas digitais são hoje as principais mediadoras da vida pública. Elas que decidem o que aparece, o que circula, o que viraliza, o que some. E essa intermediação não é neutra. Primeiro, porque pouquíssimas empresas controlam os fluxos de informação, os formatos de debate, as visibilidades dos atores políticos. Isso representa uma mudança de escala histórica. Antes, o jornalismo institucional funcionava sob regras claras de responsabilidade pública.
de accountability público, de exigência do seu público. Hoje, grande parte das decisões é tomada por algoritmos opacos, estruturados para reter a atenção, não para garantir a pluralidade, que é justamente a forma de se conviver com diferentes vozes, com diferentes perspectivas e com diferentes narrativas que sustentam um debate democrático saudável. Isso causa uma personalização infinita, que a lógica central das plataformas digitais é a personalização constante. Os algoritmos aprendem em segundos os nossos padrões de navegação e ajustam o fluxo de informações para maximizar nossa permanência na plataforma. Isso significa que duas pessoas, mesmo vivendo na mesma cidade, com idades semelhantes, interesses parecidos, podem receber conteúdos completamente diferentes sob o ponto de vista político. Um, por exemplo, receberá vídeos sobre segurança pública. O outro, a outra pessoa, análise sobre economia. Uma terceira será exposta a discussões morais intensas. E a outra nem será submetida a qualquer tipo de informação nesse sentido. Não existe mais um ambiente informacional comum. O que existe é uma experiência política personalizada, calibrada por rastros digitais individuais. Para cada pessoa, uma realidade própria. Para cada perfil, uma política diferente. Essa fragmentação, sutil, invisível e contínua, cria o que chamamos de democracia fragmentada, que é um modelo em que cidadãos não compartilham mais os mesmos fatos básicos, não participam das mesmas conversas e não estruturam suas opiniões a partir de uma base minimamente comum. E quando a sociedade deixa de ter um campo informacional compartilhado, a própria ideia de debate público se enfraquece. Isso enfraquece a democracia. Porque o espaço democrático deixa de ser uma arena coletiva e passa a funcionar como múltiplas bolhas simultâneas, cada uma com seus medos, com suas prioridades e, pior, com seus inimigos. Bom, e também temos o problema da opacidade. Se a personalização infinita já é um desafio, há um elemento que agrava ainda mais o cenário. O funcionamento interno dos algoritmos de recomendação é, em grande medida, desconhecido. O usuário não sabe o que está vendo ou por que está vendo determinado conteúdo. Não sabe quais critérios definiram essa escolha. Não sabe quais informações foram usadas para moldar essas recomendações. E o mais grave, as próprias plataformas não oferecem explicações completas, auditáveis ou mesmo compreensíveis sobre como esses sistemas operam. Do ponto de vista democrático, isso significa que o eleitor está imerso em uma dinâmica que influencia seu comportamento político sem que ele tenha consciência disso e sem que possa contestar, regular ou simplesmente compreender esse processo. Quando decisões sobre visibilidade, alcance e destaque de conteúdos políticos são tomadas por mecanismos invisíveis, criam-se assimetrias profundas. Os conteúdos eles podem ser amplificados sem um critério público, sem um critério controlável. Temas podem desaparecer do radar coletivo. Certas emoções podem ser estimuladas repetidamente. E grupos inteiros podem ser expostos a narrativas específicas sem perceber a manipulação estrutural. O leitor não escolhe o que vê. Ele reage ao que lhe é entregue. E isso altera sua percepção da realidade, suas prioridades e até mesmo a sua emoção política. A opacidade algorítmica não é só um problema técnico, é um problema democrático. Ela limita a autonomia do cidadão, dificulta o escrutínio público e enfraquece a capacidade das instituições de garantir eleições e debates verdadeiramente transparentes. Bom, diversos estudos e casos internacionais revelam como esse processo afeta a política. O escândalo Cambridge Analytica mostrou como dados e algoritmos podem manipular emoções de grupos específicos. Esse caso ganhou repercussão mundial em 2018, quando veio à tona que a empresa havia coletado de forma indevida dados de cerca de 87 milhões de usuários do Facebook. Esses dados foram usados para criar perfis psicológicos dos eleitores e, a partir deles, direcionar mensagens altamente personalizadas e emocionalmente calibradas. Essa estratégia foi aplicada especialmente nas eleições, na eleição presidencial dos Estados Unidos em 2016 e também no referendo do Brexit no Reino Unido, no mesmo ano.
Em ambos os casos, grupos específicos foram expostos a conteúdos feitos sob medida, explorando medo, ressentimento, polarização, com o objetivo de influenciar comportamentos políticos e alterar resultados eleitorais. Pesquisas sobre o YouTube indicam que recomendações automáticas podem levar usuários a posições cada vez mais extremas. Experimentos científicos demonstram que pequenas mudanças no feed podem alterar o humor, a disposição e até o comportamento cívico. Plataformas como o TikTok já têm sido investigadas por entregar conteúdos políticos totalmente divergentes para perfis semelhantes baseados apenas em segundos de interação. Mas nada disso significa uma conspiração centralizada. Não é um complô das plataformas para destruir a democracia, não é disso que eu estou falando. Significa que a lógica algorítmica e a lógica democrática nem sempre caminham juntas. E essas transformações trazem pelo menos 4 grandes desafios. O primeiro diz respeito à autonomia do eleitor. A democracia, ela pressupõe que cada cidadão tenha condições de formar seu próprio juízo político a partir de informações acessíveis, de debate público e de reflexão crítica. Mas quando nossas percepções são moldadas por sistemas que não vemos, ou seja, algoritmos que selecionam o que aparece e o que desaparece das nossas telas, essa autonomia se fragiliza. O eleitor começa a tomar decisões a partir de um universo informacional que não escolheu, mas que foi cuidadosamente ajustado ao seu perfil emocional, ao seu histórico de engajamento e aos padrões de comportamento. Isso cria um processo silencioso de curadoria invisível em que a pessoa acredita estar navegando livremente, quando na verdade está reagindo a uma sequência de estímulos previamente calculados. Essa interferência não elimina a liberdade de escolha, mas ela distorce as condições do seu exercício. Isso tem uma enorme relevância democrática. Um outro efeito é a fragmentação da esfera pública. A democracia, ela exige pelo menos um compartilhamento mínimo de fatos, um chão comum. Não é necessário que todos concordem. Aliás, isso nunca vai acontecer. Mas que ao menos todos discutam a partir de referências comuns. A personalização algorítmica rompe com esse ponto de partida. Cada pessoa recebe um conjunto diferente de notícias, interpretações e enquadramentos. A esfera pública deixa de ser um espaço coletivo e se transforma em múltiplas arenas paralelas. Um mesmo evento político pode ser percebido de maneiras completamente divergentes, não por discordância argumentativa, mas porque as pessoas simplesmente não estão expostas às mesmas informações. Esse cenário torna o debate democrático mais difícil, mais conflituoso e, sobretudo, mais vulnerável à desinformação, que se espalha rapidamente em ambientes fragmentados, difíceis de monitorar, e onde cada grupo valida apenas as suas próprias narrativas. Um outro efeito é a desigualdade informacional. Esse é um efeito estrutural da era algorítmica, que decorre da ampliação, que resulta na ampliação das desigualdades no jogo político. Campanhas com maior poder financeiro podem contratar equipes especializadas em ciência de dados, produzir dezenas de versões de anúncios, testar microsegmentações em larga escala, comprar mais visibilidade dentro das plataformas. Isso significa que alguns atores políticos têm capacidade muito maior de moldar fluxos informacionais, de influenciar percepções e ocupar espaços estratégicos na atenção do cidadão. Enquanto isso, campanhas menores, movimentos sociais e vozes independentes enfrentam barreiras reais para competir nesse ambiente hipercompetitivo, dominado por quem entende e pode explorar a lógica algorítmica. É uma assimetria que se traduz em desigualdade de oportunidade dentro da democracia. E um outro efeito é a necessidade de regulação. Cresce no mundo inteiro a discussão sobre como regular o ambiente digital sem comprometer a liberdade de expressão, nem inibir a inovação. As principais propostas legislativas e institucionais giram em torno de 4 eixos. Transparência: as plataformas precisam explicar como seus algoritmos funcionam e por que priorizam determinados conteúdos. Limites à personalização política, ou seja, impedir ou restringir segmentações baseadas em dados sensíveis ou em perfis psicológicos.
uma auditoria independente, permitindo que órgãos públicos, pesquisadores, sociedade civil examinem os efeitos sistêmicos do algoritmo, e a proteção dos dados pessoais, garantindo que as informações sensíveis não sejam utilizadas para manipular emoções ou comportamentos políticos. E aqui no Brasil esse movimento tem sido acompanhado pela Justiça Eleitoral, especialmente nas eleições recentes, tem criado os marcos específicos sobre impulsionamento, uso de dados, inteligência artificial e transparência na comunicação política digital. É um debate em construção, mas essencial para que a democracia continue funcionando em um ambiente dominado por tecnologia que hoje moldam silenciosamente a nossa visão de mundo. E a era algorítmica, ela não é apenas sobre tecnologia. Ela é sobre democracia, ela é sobre autonomia, sobre responsabilidade coletiva. O nosso desafio é garantir que sistemas feitos para capturar a atenção não capturem também nossa capacidade de pensar criticamente e de participar conscientemente da vida pública. O futuro da democracia passa necessariamente por entender e regular esses mecanismos. Bom, no próximo episódio falaremos sobre microtargeting político e como essa prática pode influenciar nas eleições. Obrigado por me acompanhar até aqui. Nos vemos no próximo episódio.